Tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, o que precisamos saber. Então, a definição de hipertensão arterial é a elevação sustentada dos níveis pressóricos acima de 140 mm de mercúrio para a pressão sistólica e ou acima de 90 mm de mercúrio para a pressão diastólica. Então, na avaliação inicial de um paciente que você faça a aferição da pressão e que ela esteja com valores elevados, você precisa fazer a confirmação do diagnóstico, você precisa suspeitar e identificar causa secundária, se esta existir, e é essencial fazer a avaliação do risco cardiovascular, porque de acordo com o risco cardiovascular, muda-se prognóstico e muda-se metas terapêuticas. Aqui nesse quadro, então todos aqui os fluxogramas aqui dessa apresentação elas são baseadas na 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial. Tá? Então aqui esse quadro mostra a classificação da pressão arterial em pacientes acima de 18 anos de idade. O normal seria sistólica menor ou igual a 120 e a diastólica menor ou igual a 80. O estado de pré-hipertensão é um estágio em que o paciente ainda não está hipertenso, porém ele tem um risco maior de evoluir para hipertensão. Nesse caso, a pressão sistólica encontra entre 121 e 139 e a diastólica entre 81 e 89. A hipertensão arterial se subdivide em estágios 1, 2 e 3. O estágio 1 é a sistólica entre 140 e 159 e diastólica entre 90 e 99. Estágio 2, sistólica entre 160 e 179 e diastólica entre 100 e 109. E o estágio 3 é toda a pressão que estiver sistólica maior ou igual a 180 e ou diastólica maior ou igual a 110. Sendo que, quando a pressão sistólica e a diastólica estiverem em estágios diferentes de classificação, você considera maior. Por exemplo, um paciente que tenha 140 por 100, o 140 entra como estágio 1, porém o 100 entra como estágio 2. Então, nesse caso, você escolhe o maior estágio, que seria o estágio 2. Ainda existe também o que a gente chama de hipertensão sistólica isolada, que é quando a pressão sistólica ela é maior ou igual a 140 e a pressão diastólica ela é menor do que 90. Tá? Certo. Então, você faz a aferição da pressão em um paciente e você então afere pressões maiores do que 140 por 90. Nesse caso, você precisa confirmar o diagnóstico de hipertensão. Como você pode fazer isso? No caso de uma crise hipertensiva, emergência ou urgência hipertensiva, que seriam situações em que há lesões de órgão-alvo ou risco de lesões de órgão-alvo e a pressão diastólica é maior do que 120, você precisa fazer um tratamento emergencial e o diagnóstico de hipertensão ele já é garantido. Se o paciente tem pressão arterial medida maior do que 140 por 90 e tiver risco cardiovascular alto, no sentido de ele apresentar lesões em órgão-alvo atribuíveis à hipertensão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também garante-se o diagnóstico de hipertensão. E um paciente que tenha uma hipertensão estágio 3, pressão arterial acima de 180 por 110, isoladamente essa medida garante o diagnóstico de hipertensão. Em todas as outras possibilidades, você precisa de outros exames, outras aferições para você garantir o diagnóstico. Então, paciente que tenha acima de 140 por 90, risco cardiovascular baixo ou médio, que não entra em nenhuma dessas categorias, você precisa fazer outras aferições. Você pode fazer o quê? Você pode pedir para o paciente voltar em uma segunda consulta e você fazer nessa segunda consulta uma nova aferição. Se nessa nova aferição a medida vier acima de 140 na sistólica ou acima de 90 na diastólica, você tem um diagnóstico de hipertensão a partir do momento que você exclui a possibilidade de hipertensão do jaleco branco, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que é mais utilizado é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou o MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial. O MAPA ele vai fazer uma avaliação em 24 horas da pressão arterial do paciente. Né? Então, ele avalia também a fase do sono, né? Se há um descenso fisiológico da pressão durante o sono. Então, nesse caso, o MAPA, se as médias dos valores pressóricos vierem acima de 130 na sistólica ou acima de 80 na diastólica, você garante o diagnóstico de hipertensão.
E o MRPA, você vai pedir para o paciente, por 5 dias, fazer 3 aferições da pressão arterial pela manhã e 3 aferições à noite. E ele vai trazer em uma nova consulta essas medidas e você vai fazer a média dessas medidas. Se a média vier acima de 135 na sistólica ou acima de 85 na diastólica, você também garante o diagnóstico de hipertensão. Existem algumas situações em que mimetizam a hipertensão arterial sistêmica, que seria a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada. A hipertensão do avental branco é uma situação em que o paciente ele apresenta-se com valores pressóricos normais fora do consultório, porém dentro do consultório, simplesmente por estar no consultório, ele são aferidas medidas elevadas de pressão arterial. Você deve suspeitar quando o paciente refere que em casa ele tem medidas normais de pressão e você afere no consultório está elevada, e um paciente geralmente que não tem muitos fatores de risco, que não tem o risco cardiovascular elevado, que não tenha muitas justificativas para ele ter hipertensão. Nesse sentido, para você ter a suspeita dessa hipertensão de leco branco, você precisa fazer ou o MAPA ou o MRPA, que no caso de hipertensão do avental branco, eles vão vir com valores normais. A hipertensão mascarada é uma situação em que o paciente ele tem valores elevados de pressão arterial fora do consultório, porém dentro do consultório ele tem valores normais. Tá? Você vai suspeitar disso quando? Quando um paciente que tem muitos fatores de risco para hipertensão ou que tenha um alto risco cardiovascular e que refira para você que medições fora do consultório são elevadas e que você mede no consultório são normais, você também deve pedir ou o MAPA ou o MRPA para diagnóstico, e nesse caso eles devem vir com valores elevados. Aqui esse quadro ele relata aqui os exames de rotina que devem ser feitos para o paciente hipertenso. Tá? Então o paciente foi diagnosticado com hipertensão, ele tem que fazer de rotina esses exames para avaliação metabólica e prognóstica dele. Então envolve a análise de urina, o potássio plasmático, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, o ritmo de filtração glomerular estimado, a creatinina plasmática, o perfil lipídico, o ácido úrico plasmático e o eletrocardiograma convencional. Então esses aqui são os exames preconizados pela Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial para ser feito de rotina. Certo, então você fez o diagnóstico, agora você tem que estratificar o paciente de acordo com o seu risco cardiovascular, porque isso muda o tratamento e muda o prognóstico. Se o paciente tiver em hipertensão estágio 3, ele já é alto risco cardiovascular independente de qualquer coisa. Se o paciente tem lesões de algum alvo, ainda falar daqui a pouco, ou se tem doença cardiovascular estabelecida, tem doença renal crônica, ou tem diabetes mellitus, que são fatores que por si só já garantem alto risco cardiovascular, os pacientes são alto risco cardiovascular independente de qualquer outra coisa. Pacientes que têm hipertensão estágio 2, eles têm risco moderado se não tiver nenhum fator de risco adicional para a hipertensão. Se tiver pelo menos um, já é alto. E hipertensão estágio 1, ele é baixo se não tiver nenhum fator de risco. Ele é moderado se tiver 1 ou 2 fatores de risco. E se tiver 3 ou mais, ele é risco alto. Sendo que o estado de pré-hipertensão aqui seria apenas alto se tiver lesões de algum alvo ou situações em que ele diretamente já garante como alto risco cardiovascular. Na tabela 2, esses aqui são os fatores de risco adicionais que vão ser colocados nessa tabela aqui. Então, esse fator de risco aqui são esses aqui. Então, inclui sexo masculino, é 1, idade, homens acima de 55 ou mulheres acima de 65, história de doença cardiovascular prematura em imprensa primeiro grau, que seria homens abaixo de 55 anos de idade ou mulheres abaixo de 65 anos de idade, tabagismo, dislipidemia, por esses valores aqui, sendo que qualquer um desses já garante dislipidemia, resistência insulínica, que seria um estágio de pré-diabetes, e obesidade, sendo por MC alto ou pela frequência abdominal elevada. A tabela 3 mostra as lesões de órgão-alvo que, se presentes e atribuíveis à hipertensão, você garante que o paciente tenha alto risco cardiovascular. Que seriam essas lesões de órgão-alvo? Seriam a hipertrofia ventricular esquerda, que é medida ou pelo eletrocardiograma ou pelo ecocardiograma, um espessamento médio intimal de carótida, uma velocidade de pulso carótido femoral elevada, o ITB reduzido, o índice tornozelo-braquial reduzido, uma taxa de filtração glomerular entre 30 e 60, garantindo um estágio de doença renal crônica estágio 3,
ou se o paciente tiver uma microalbuminúria, que seria albuminúria ou relação albumina-creatinina entre 30 e 300.